bom dia, ouvinte. Estamos de volta para falar de direito do consumidor, na defesa do consumidor. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante envolvendo peças de reposição. Peças de reposição dos produtos colocados no mercado, principalmente dos produtos duráveis. Observando que nós já falamos aqui no nosso programa de defesa do consumidor sobre garantia. Então, no período da garantia, que nós temos dois tipos de garantia legal e garantia contratual. Garantia legal qual é? É a garantia de 90 dias, todos os produtos duráveis têm. E garantia contratual é aquela garantia que o fabricante do produto oferece. Depois que termina essa garantia, se porventura o produto apresentar algum tipo de defeito, evidentemente é direito do consumidor consertar este produto. E para consertar é necessário que haja peça de reposição. E quando não tem a peça de reposição? Problema. Né? Se porventura este produto, né, esse equipamento, que pode ser inclusive um carro, né, ficar parado, pode trazer para o consumidor o chamado lucro cessante, principalmente quando esse produto traz benefícios econômicos para o consumidor. Então, se o produto está parado por falta de peças de reposição, pode nascer um lucro cessante. E, evidentemente, pode, em algumas situações, justificar, inclusive, uma reclamação por dano moral, além de outras possibilidades do tipo dano material. Agora, por quanto tempo é obrigado o fornecedor a produzir e colocar à disposição do consumidor peças de reposição? Esta é uma pergunta que a lei não responde objetivamente. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que os fabricantes serão obrigados a colocar no mercado de consumo peças de reposição pelo período razoável de tempo na forma da lei. Lei que não existe e que não existirá, por razões óbvias. Seria tecnicamente impossível produzir uma lei prevendo o tempo de vida útil de produtos. Uma lâmpada, uma geladeira, uma TV, um carro, uma moto, uma bicicleta, um piano, enfim, os produtos têm tempo de vida útil diferentes. Então seria tecnicamente difícil produzir essa norma. E para isso exatamente existe o juiz que com a sua regra de experiência comum, né, com o seu discernimento, bom senso, deve imaginar, né, de acordo com o comportamento e com orientações técnicas de peritos, qual seria a vida útil. E a jurisprudência brasileira, por exemplo, ela já tem alguns parâmetros. Tempo de vida útil de automóvel. Tempo de vida útil de automóvel, pela nossa jurisprudência, é 10 anos. Portanto, vamos pegar um carro bastante popular no Brasil, Fusca. Né? O Fusca, ele já deixou de ser produzido há mais de 10 anos. A última versão do Fusca foi a versão Itamar. Então, tecnicamente, o fabricante não teria mais que colocar peça de reposição do Fusca, porque o tempo de vida útil do carro acabou. Mas, evidentemente, nós temos aí milhões de Fuscas rodando no Brasil, e é interessante para o fabricante e até para fabricantes de peças alternativas continuar produzindo peça, para uma realidade do mercado. Vamos pegar um outro carro, o Versalhes, né, que era fabricado pela Ford, já saiu de linha há muito tempo, há mais de 10 anos. Então, tecnicamente, o fabricante já não seria obrigado a oferecer peças de reposição para esse veículo. Então, durante o tempo de fabricação do veículo, evidentemente, peças de reposição necessárias no mercado. Parou, saiu, tirou o modelo de linha, por 10 anos, se tratando de carro, o fabricante deve continuar oferecendo peças de reposição, né, sob pena de responder pelas consequências que nós falamos anteriormente, inclusive indenizando o consumidor do ponto de vista moral. Agora, quando o consumidor, por exemplo, importa o carro e esse carro para de ser importado, exemplo comum, Towner, aquela Townerzinha, aquela van pequenininha, né, aquele carro parou de ser importado. E ainda não temos, né, 10 anos que esse carro parou de ser importado. Parece que foi ali em torno de 2003 que esse carro parou de ser importado, e muitos estão rodando aí. E muitos estão parados exatamente por falta de peças de reposição. Aliás, um problema muito comum em relação a Towner é falta de pneu, que é uma peça, né, de reposição, de desgaste natural, e que o tamanho do pneu original daquele carro é aro 12. E os carros brasileiros, né, o mais comum é aro 13, então não dá para colocar naquele carro.
A sorte é que o brasileiro é muito criativo e adaptou, né, modelos de outros carros que passariam a ser compatíveis com aquele, porque o fabricante, quer dizer, o importador da Towner não importa mais. Mas, juridicamente, esse importador responderia por todos os danos advindos da falta de peça de reposição nesses carros. Agora, nos eletrônicos, de uma maneira geral, né, qual é o tempo de vida útil dos eletrônicos? Evidentemente não temos lei, mas quando a gente teve um problema aqui no Brasil, lá na passagem de 99 para 2000, nós tivemos lá o que a mídia chamava de bug do milênio. O que seria isso? Produtos eletrônicos que poderiam deixar de funcionar na virada do ano, 2000. Os equipamentos não reconheceriam o ano 2000 como 2000 e sim como 1900, e o que poderia gerar pânico. Nós fizemos várias reuniões discutindo esse problema e entendemos que seria defeito oculto se o equipamento não apresentasse defeito. E aí, a partir dali, chegou-se à conclusão que o tempo de vida útil de produto é 5 anos. Então, naquele momento, os produtos fabricados a partir de 95, que apresentaram defeito no ano 2000, tecnicamente estariam com defeito de projeto e seria de responsabilidade do fabricante. E desde então, entendemos que o tempo de vida útil de eletrônicos, de uma maneira geral, é de 5 anos. Agora, de fato, se você, por exemplo, que usa um telefone celular, um modelo atualizadíssimo e apresenta defeito desse produto, você vai se deparar com a seguinte situação. É possível você consertar esse equipamento, mas possivelmente, né, o conserto vai sair mais caro do que a aquisição de um outro modelo. Esta é uma situação que, infelizmente, não está contemplada na lei. Então, a peça de reposição ou o conserto dos eletrônicos muitas vezes sai mais caro do que adquirir um outro modelo, porque é uma tendência natural nesse segmento que os preços venham caindo, né? Você pega, por exemplo, um aparelho de celular há 5 anos atrás, um modelo mais atualizado, custava muito caro. Hoje a gente observa que vários produtos são vendidos por um preço quase que subsidiado, vamos dizer assim, pela operadora de telefone. E consertar muitas vezes não vale a pena. É melhor adquirir um novo, muito embora a lei imponha que haja peça de reposição. Agora, ainda nessa questão de peça de reposição, nós temos aí, por exemplo, eletrodomésticos, fogão, liquidificador, né? Se você compra em determinadas lojas, embora o produto seja mais barato, e a loja oferece garantia, por exemplo, de 1 ano, mas depois de 1 ano você não tem peça de reposição, ou seja, não tem como consertar. Significa que um liquidificador, modelo vendido comumente numa determinada rede, depois de 1 ano você não tem mais como consertar porque não tem a peça de reposição. Então você pode responsabilizar este vendedor, esta loja, exatamente pela falta de peça de reposição, e ela teria que arcar com essa responsabilidade. Então, consumidor, olho vivo, antes de adquirir o produto, observe se existe rede de assistência autorizada para fazer reparos daquele produto que você está comprando. Portanto, olho vivo. Até a próxima.